Então, vamos lá. Vamos começar. Honrando quem chegou na hora que nós combinamos, vamos iniciar nossas atividades neste momento para a gente aproveitar bem o tempo. Temos 1 hora aí e vamos iniciar agora. Eu vou solicitando que quem estiver com o microfone aberto possa fechar um pouquinho para a qualidade de som ficar melhor. Quando terminar, a gente vai para o grupo. Quando terminar, a gente vai no grupo, abre o grupo, para a gente fazer aquela parte de dúvidas, de perguntas. Sendo no grupo, acho que fica bem bacana, porque uma dúvida de ele no grupo fica para todos, quem tiver interesse em ver a resposta, aí a gente vai compartilhando isso para que tudo fique bem claro. Algum material eu coloco lá também, principalmente de estudo, algumas recomendações de livro, sites bacanas que tem para estudar esse material, para quem tiver interesse em dar continuidade, e tudo isso a gente vai deixar no nosso grupo. Por isso que eu acho bem importante participar do grupo de saúde integral vindo pelo grupo. Uma outra pessoa me pede o link, eu não tem problema, eu encaminho o link, mas solicito, entre no grupo, participe do tema. Se depois você não tiver interesse em ficar no grupo, saia, sem problema nenhum. Mas no grupo, a gente concentra um cantinho para que a gente possa ali divulgar material, fazer orientações, e a gente não precisa estar repetindo isso para lugares díspares, que a gente, às vezes, acaba perdendo aí o controle. Eu conversei um pouquinho para dar mais um tempo. Vamos começar agora. Vamos lá. Então, como sempre, boa tarde a todos que estão aqui. Vamos fazer a nossa pequena harmonização para a gente iniciar o nosso trabalho, e é bem importante cada um participar do jeito que pode, porque nessa harmonização a gente já vai utilizar uma vivência que nós vamos trazer elas para a nossa prática, depois que toda uma teoria, toda uma orientação for passada, o que vocês vão fazer agora na harmonização vai ser utilizado para uma consulta para você mesmo, tá bom? Então, quem puder, feche os olhos, se despreocupe um pouquinho do que tem do lado de fora. Vamos fazer um processo de aprofundar a respiração, soltando o ar devagarzinho. Eu vou precisar ficar com os olhos abertos para receber as pessoas que estão chegando. Mas quem está fazendo a harmonização, é importante se aquietar, fechar os olhos e respirando profundamente, tranquilamente, soltando o ar suavemente, desfranzindo a testa, relaxando o rosto, relaxa os ombros, alinhe sua coluna, veja se o seu corpo está confortável, se tiver alguma tensão, se coloque de uma forma relaxada, confortável. Com os olhos fechados, a gente elimina um dos sentidos, para que a gente possa prestar atenção à nossa interiorização, esse contato pessoal. De olhos fechados e relaxados, relaxadas, a gente hoje vai falar da nossa dimensão material, da nossa dimensão física, mas vamos falar também da nossa imaterialidade. Então, essa pequena reflexão, onde cada um está com o olhinho fechado, uma respiração tranquila,
vai servindo para que a gente entenda que a evolução humana é um processo que precisa de treinamento. Alguém precisa ensinar, que não os pais, que não a escola, que não a igreja, que não a sociedade, que não os avós. Enfim, vem um ensinamento, vem um entendimento, vem um treinamento, a gente aplica na nossa vida e a evolução vai acontecendo. Então, coisas que a gente vai buscar depois que estamos maduros, coisas que nós recebemos quando pequenos, pelas pessoas que cuidam da gente. Então, assim, pensando na evolução da gente, pensando principalmente na parte que a gente não consegue muitas vezes entender porque não consegue tocar, que orientação a minha alma precisa neste momento para o meu processo evolutivo. A parte energética, ela é efeito, ela é fruto do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. A energia é apenas um sinal, ela é apenas uma constatação, ela é construída, advinda dessas fontes. O espírito não tem evolução, ele já é a evolução. O pedaço da gente que se abre para recebê-lo é que precisa ter esse conhecimento para ter abertura. O corpo ele vai cronologicamente amadurecendo. Os 5 sentidos vai percebendo da forma que é possível. A alma da gente, que contém os nossos conhecimentos, nossas crenças e nossos sentimentos, este lugar é um lugar que vai ser bem primordial para tudo mais acontecer. E é para a alma que nós perguntamos: que orientação minha alma precisa neste momento para o seu processo de evolução? Então, cada um, cada uma, com essa intenção na mente, deixe chegar, não pela mente, de uma forma rápida, direta, clara, objetiva, deixe chegar 2 números, de 0 a 21. Deixe chegar 2 números aleatórios que vão responder a esta pergunta: que orientação minha alma precisa nesse momento para seu processo de evolução? Quem tiver boa memória, memorize. Quem achar melhor, anote esses 2 números no cantinho, que nós vamos utilizá-los no período que a gente estiver fazendo os nossos processos de estudo. E agora a gente respira, relaxa, a gente traz com consciência a nossa presença para aqui e agora. E cada um devagarzinho vai abrindo os olhos, vai chegando, para a gente iniciar, então, o nosso tema. E já emendando com a nossa pequena harmonização, onde cada pessoa deve ter saído deste lugar com 2 números, entre 0 a 21. Você deve ter anotado 2 números. Quem não entendeu, faça isso agora. Anote no cantinho que a gente vai utilizar daqui a pouco. E esses 2 números, eles vão ser para você. Para você. A resposta de um pedido seu, de uma orientação que você vai receber para a sua alma. O que é que ela precisa neste momento para o seu processo de evolução? E quem vai dar o significado,
quem vai fazer a leitura desses 2 números é você, com que a gente vai te orientar agora nesse nosso encontro e nesse nosso pequeno estudo. Ora, veja o desafio. Eu tenho 1 hora para eu passar para vocês noções de tarô. Então, olha lá. Vamos lá. Inspiração, me abro, me orienta aí, vamos embora. Ok. Todo tratamento holístico, ele passa por 3 fases. Uma fase é a fase de avaliação. A outra etapa é a etapa de acolhimento. E a outra etapa é de esclarecimento. A etapa de avaliação é um momento que a gente faz uma análise pela escuta, utilizando algumas ferramentas como radiestesia, como alguns testes. A gente vai analisando o que é que está ok, o que é que está fora do equilíbrio. Na etapa do acolhimento, quando a gente acolhe, a gente está aplicando alguma técnica, seja ela massagem, que acolhe, seja ela reiki, que acolhe, seja ela o que for. Existem várias. Ora, analisada e acolhida, a gente precisa devolver para a pessoa a capacidade de assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar. Você não precisa sempre estar dependendo dos outros, não. Obviamente, tratar-se, ser acolhido, isso daí vai ser sempre importante fazer essas trocas, fazer essas buscas, se lapidar. Mas você precisa também saber se cultivar, se nutrir, se cuidar. E aí vem a parte do esclarecimento, que é através de orientações, e o tarô é uma das ferramentas de esclarecimento. Aí tem leituras, tem cursos, tem formações, tem jogo da alma, tem planejamento pessoal, e tarô é uma dessas ferramentas dessa terceira fase, que é esclarecimento ou orientação. Então, sendo o tarô uma ferramenta de orientação, ele ajuda a buscar no inconsciente coletivo e no inconsciente pessoal, pela lei da ressonância e da sincronicidade, informações norteadoras para a manutenção e expansão da nossa saúde integral. Tem coisas que estão no nosso consciente, tem coisas que a gente já sabe, mas tem coisas que estão no nosso inconsciente, e o tarô, ele é parecido com, sabe aqueles amigos do peito, amigos de verdade, que fala as verdades, mesmo quando a gente não gostaria de escutar aquilo, mas que é uma verdade que puxa a gente para a realidade, para o nosso caminho de propósito existencial, para o lugar saudável de existir. Então, parou. Quando você estuda, quando você vai compreendendo mais, ele vira esse amigo, conselheiro, orientador. A ideia é simples e é essa. Diferentemente de adivinhação, o tarô, ele puxa do nosso inconsciente informações norteadoras e, ao mesmo tempo, é incrível como, pela lei da ressonância, ele mostra o que é que tem saudável e o que está diferente disso. Quando tem uma boa energia e quando tem uma energia que precisa ser tratada. Então, ele dá esses nortes e isso ajuda muito a gente a sintonizar-se com a saúde, com a evolução, com o caminho da gente. O tarô, ele se liga aos ciclos da vida. Então, assim, existem experiências que todos nós, seres humanos, vamos viver.
umas experiências literais e outras metafóricas. Então, o tarô vai falar da experiência literal e a gente vai aprender a utilizar essa literalidade de uma forma poética e metafórica para a gente levar para as demais situações. Ou seja, a gente vai conseguir pegar os significados literais e transportar para todos os setores da nossa vida. Por exemplo, para que fique bem claro isso, uma experiência que todos nós, seres humanos, vamos ter. Quem existe aqui na Terra passou em algum momento pela experiência do nascimento. A experiência do nascimento é uma experiência literal, nascer. Agora, a experiência metafórica do nascimento é você nascer depois de um certo desenvolvimento, nascer para o amor, nascer para as amizades, nascer para o trabalho, nascer para a coragem de dar conta da vida sem precisar do apoio dos seus pais. Então, assim, essa é o simbolismo metafórico da experiência literal que o tarô vai estudar. Estão pegando a ideia? Vai pegando a ideia. Então, eu trago agora para a gente dar uma olhada nos arcanos maiores. O tarô ele é formado por 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Hoje, nós vamos falar dos arcanos maiores, que diz respeito às macro-experiências existenciais, enquanto que os arcanos menores diz respeito às micro-experiências existenciais. Os arcanos maiores, quando bem estudado, eles dão conta de tudo. Mas óbvio que quem for entrar nessa arte vai ter uma hora que vai querer estudar também os arcanos menores, porque ele debulha, ele deixa bem claro estruturas do cotidiano para uma boa leitura. Então, assim, os arcanos maiores, eles normalmente são, deixa eu mostrar aqui para vocês, as cartas dele, eles são escritas em algarismo romano. Então, essa é a carta 7, que em romanos é V e I. Isso daqui é um tarô de Marselha. Esse daqui é são lâminas de tarô que vem da Europa. Aqui, a mesma carta no tarô mitológico. Aqui não tem o número 7, tem o nome do arcano, que a gente vai falar nisso agora. E, na contemporaneidade, essa mesma carta está aqui, também número 7, no tarô de Osho. Eu separei um exemplo de 3 cartas do mesmo arcano, com a mesma numeração, para vocês entenderem que as imagens elas podem ser diferentes, mas os nomes ou os números serão os mesmos. Então, o que se chama tarô é quando você vê esse formato 22 arcanos maiores, que pode começar do 0 e ir até o 21, e pode começar do 1 e o 0 ser o 22. Então, neste formato aí, com mais 56 arcanos menores, é considerado tarô. Diferente disso, é considerado cartas. Então, existem tarô cigano, mas existem cartas ciganas. Existem cartas belíssimas, cartas dos animais, cartas sagradas, mas não é no formato de tarô. Quando é tarô, precisa ter esses arcanos maiores e os menores. Então, vamos continuar. Para que vocês entendam a utilização dessas cartas e o simbolismo dela, vamos começar agora a preencher aqui o nosso gráfico.
Essa primeira janelinha que fica aqui em cima, nós vamos anotar bem no cantinho dela o número 0. Na primeira linha, nós temos 7 janelas. Aí vocês vão escrever em cada janela um número. A primeira janela, número 1. Segunda janela, número 2. Número 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa numeração, você pode colocar o número ordinal normal e o número em romano. Você pode botar o número 1 barra um I maiúsculo, porque você fica com duas referências para localizar cada janela. Entende? Na linha 2, ora, se lá nós terminamos com o número 7, na linha 2 temos mais 7 janelas. Então, você vai escrevendo do 8 até 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode ir escrevendo o número mesmo, 8 barra, se quiser, né? Número romano do 8. Estão lembrados? É o V, I. E por aí vai. Quem tiver dúvidas, coloca o número normal, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, depois Mônica, procura saber. só para confirmar, essa janela que você fala é em cima no L1, não é isso? Na primeira linha, nós temos 7 janelas. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha. Na Gratidão. segunda linha, continua 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na terceira linha, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Entendeu? Sim, gratidão. Beleza, ótimo. Gratidão também. Desta forma, a última janelinha 21, na coluna 7, né? Número 21. E aqui é a número 0 ou número 22. Quando eu digo 0 ou 22, é porque eles são organizados no círculo. O início e o final é essa número 0 ou 22. E aí depois vem em seguida as outras. A gente está colocando aí no formato como se fosse um tabuleiro, porque neste formato vai ficar mais claro vocês entenderem que esta primeira linha aqui, aí vocês podem botar desse outro ladinho aqui, dimensão física. Esta segunda linha são as experiências, essas 7 janelinhas da segunda linha são as experiências da dimensão emocional e mental. Terceira linha, dimensão espiritual. Então, as cartas que elas saem, que elas estão presentes na linha 1, são as cartas das experiências da matéria, da dimensão física, da construção da gente evolutivamente enquanto pessoa no mundo. As cartas que saem na segunda linha trazem experiências da dimensão emocional, das nossas crenças mentais, do significado que a gente dá para as coisas, como a gente entende as coisas. E na linha 3, são as nossas transformações, nossas evoluções, nossa ligação com a vida, nossa maturidade diante da vida, nossos rituais de passagem, nossos desafios, são questões bem espirituais, bem imateriais. Então, conforme a linha que a carta saiu, a gente já vai entender se naquele momento da nossa vida a gente está vivendo questões mais físicas, a gente está precisando de orientações de questões mais físicas, mais emocionais e mentais ou mais espirituais.
Só a posição, independente do que seja, já vai nos dar essa informação. E, por fim, agora vai ser bem rapidinho, a gente vai começar a escrever duas palavras, que isso é um gráfico síntese. A primeira palavra é a palavra que simboliza a imagem da carta, que é no tarô chamado arcano. Então, essa janelinha aqui em cima, que ela é 0 ou é 22, o arcano dela chama-se o louco. Então, o louco, vocês escrevam aí que eu vou mostrar aqui. Então, olha aqui. O louco é o arcano que vocês vão encontrar alguns tarôs. Ele vai estar com o número 0 e noutros ele vai estar com o número 22. Tanto faz. A primeira janelinha da primeira linha, da linha 1, que é a janela número 1, vai se chamar o mago. Esse é o nome do arcano. Arcano, gente, é um arquétipo. Simboliza uma experiência do inconsciente coletivo. E a gente vai falar disso no próximo momento. Só para que vocês entendam o nome de cada carta. Daqui a pouco a gente vai voltar para elas e colocar uma palavra-chave mostrando o que é que ela significa. A janela número 2, depois do mago, a sacerdotisa. Então, na linha 1, a janelinha 2, a sacerdotisa. A casa 3, a imperatriz. Deixa eu ir mostrando aqui, porque vocês vão escrevendo e já vão tendo uma visualização. A casa 4, o imperador. Imperador. A casa 5, aparece dois nomes. Em alguns tarôs aparece o Papa e em outros tarôs aparece o Hierofante. Então, o Papa é uma figura do clero, simbolizando sabedoria, ligação com o imaterial, e o Hierofante, metade homem, metade animal, onde ele se move na Terra, mas sob a orientação do mundo espiritual. A casa número 6, os enamorados. Os namorados ou os enamorados. Aparece este ou aquele nome em tarôs diferentes. E a carta 7, o carro, que eu já mostrei para vocês. Então, esses são os 7 arcanos da primeira linha, da dimensão física, que a gente já volta para eles. Vamos só complementar o nosso gráfico. Na linha 2, da dimensão emocional e mental, nós temos aí a janelinha 8, a justiça. A casa 9, vizinho da justiça, na linha 2.
O eremita. A casa 10, roda da fortuna. Vamos ver aqui olha aqui. Casa 11, a força. A casa 12, é bem bom vocês irem olhando. O enforcado. Na casa 13, eu vou mostrar o arcano, mas já vou adiantando, para desmistificar o medinho que dá a algumas pessoas. É uma carta que tem um nome que amedronta, mas simboliza transformação. A morte. A morte simbolizando transformação, que é a casa 13. A casa 14, temperança, que é sinônimo de harmonia, equilíbrio. Vamos agora para a terceira linha, observar os arcanos da terceira linha, que vai tratar das nossas questões emocionais, vai mexer com a nossa essência, vai gerar em nós profundas transformações. Aí vem outra carta que tem um nome assustador, mas significa libertação dos nossos medos. Número 15, o diabo. O que nos prende? A gente já vai falar sobre isso. Depois dessa carta, vem a lei 16, cadê a bichinha? Eu espalhei aqui, menina, fiz uma bagunça tão grande, você não tem nem ideia. Aqui. A torre. Então, a torre está aqui no 16. Vamos agora pegar os astros. Nós temos no céu 3 lindos astros. Nós temos a estrela, nós temos a lua e nós temos o sol. Então, vamos nesta sequência. Depois que veio o diabo, simbolizando nossas prisões, a torre, que a gente vai ver algumas coisas ruindo, se dissolvendo, aí vem a estrela, que vai ser 17. 18, a lua. 19, o sol. Onde está aqui? Perfeito. Aqui. Depois do sol, 20, o julgamento. E 21, o mundo. Perfeito. Completamos o nosso gráfico. Vocês estão sabendo do nome dos 22 arcanos. Tem 21 no gráfico e tem o número 0, que completa os 22, que é o louco lá em cima. Ok. E aí vamos nós. Vamos voltar para o número 0, que também pode ser encontrado como número 22, o louco. Nesta casinha daqui, onde fica o louco, onde é o início e o final de tudo, porque a gente vai viver essa experiência do louco,
depois a gente vai viver todas essas experiências. Quando terminar aqui no mundo, reinicia outra vez no louco. Aí vive todas as experiências e é esse ciclo eterno, que muitas vezes existem casas que necessariamente a gente não precisa viver tudo. Tem algumas que a gente pula, mas a sequência, ela funciona mais ou menos assim. Vocês vão ver como é interessante. Então, o louco é um arcano que, na casa que ele se encontra, aquela casa é um espaço existencial de nascimento. Então, a casa do louco é uma casa que acontece nascimento. Então, você pode botar na janelinha o que é que acontece ali, qual é a experiência de vida. Na janelinha 0, que tem o arcano o louco, você pode botar um nome, é uma palavra-chave. Ali é a casa dos nascimentos. A pessoa nasce, uma ideia nasce, um projeto nasce, um romance nasce. Então, a casa do louco é a casa dos nascimentos. Alguma coisa está nascendo. Aí nós vamos passar por todas as casas colocando uma palavra síntese que significa qual é a experiência que a gente vai viver naquele arcano, entende? Então, vamos para a casa 1, a casa do mago, o arcano do mago, da casa 1. Ali acontecem os inícios. Tem gente que nasce, mas não consegue sobreviver. Então, ela não consegue iniciar a sua existência. Então, fica parecendo redundante, mas a casa 0 do louco é a casa dos nascimentos, e a casa 1 do mago é a casa dos inícios. Algo que nasceu inicia uma estrada. Então, a palavra inícios. Na casa 2, a casa 2, o que acontece ali é herança genética. Eu vou iniciar alguma coisa, mas eu já carrego alguma coisa dentro de mim. Tem uma sabedoria, tem uma bagagem, alguma coisa já existe comigo. Eu posso ser recém-nascido, eu posso estar começando um projeto, mas alguma coisa, pouca ou muito que seja, eu já carrego comigo. Então, na casa 2, herança. A casa 2 vai trazer, assim, bagagem. Bagagem. A casa 3 da Imperatriz, o que é que acontece ali? A gente vai viver experiências de vínculos. Então, a gente se vincula com nossa mãe, se vincula com a gente, se vincula com a vida, com o outro. Então, a casa 3 da Imperatriz, nós vamos viver experiências de vinculação, vínculos. Na casa do Imperador, a gente vai viver experiências de realização. Nós vamos realizar coisas. Nascemos, iniciamos, a gente traz uma bagagem, a gente lida com vínculos. Eu estou fazendo uma revisão das casas e dos arcanos anteriores. Então, ali a gente já está pronto para já mostrar serviço, já para realizar coisas, materializar histórias. A casa do Hierofante ou do Papa é a casa que a gente aprende. Pode ser, o nome pode ser escola, conhecimento, aprendizagem. Alguma coisa a gente já vem de bagagem na casa da sacerdotisa, mas na casa do Papa, na casa do Hierofante, a gente tem a experiência da escola, do aprendizado,
de receber informações para além do que a gente já conhecia. Na casa dos enamorados, a gente vai viver experiências de escolhas. Porque a casa dos enamorados significa sociedade, companheirismo. E, então, a experiência de escolha é a gente viver essa liberdade de escolher nossos amigos, nossos sócios, nosso companheiro, nosso namorado, nosso marido, enfim. Então, as experiências da escolha. E a última casa, que é a casa do carro, a gente vai viver a experiência da autonomia. O carro é quando a gente tem coragem de sair de casa, pegar o beco, pegar a nossa estrada e dar conta com independência e autonomia do jeito que for possível da nossa vida. É nessa hora, na casa 7, que a gente abençoa os nossos protetores e cuidadores e dá conta da nossa vida só. Vamos ver as palavras sínteses do significado da segunda casa, da segunda linha. São os 7 arcanos da dimensão emocional e da dimensão mental. Então, nós temos aí o julgamento. A gente vai viver a experiência de convivência social. Seguir as leis, ou alterar as leis, esse é o julgamento humano, né? É a justiça humana. Mônica, sim? Você está na número 20 ou na número 8? Você está na casa Como número 20? Você está na número 20? Nós estamos na segunda linha, falando da justiça. Ah, tá. Porque número 8. Julgamento, aí eu disse hoje, ela está embaixo. Tá certo. Obrigada. A justiça humana, né? A gente é julgado pelos humanos. Por isso eu usei a expressão julgamento. Então, na casa da justiça, o arcano justiça, a gente vai viver a experiência de convivência social. Na casa 9, a gente vai viver a experiência da solidão. / solitude. Solidão são alguns momentos na vida que a gente vai precisar do desconforto de estar só mesmo. Numa doença, como eu estou agora, sozinha, esperando meu neto chegar. Então, são experiências do eremita. E solitude é quando você, de caso pensado, planejadamente, sai de um murmurinho, de um turbilhão e precisa se resguardar para a sua saúde voltar a fluir. Então, enfim, vamos para frente que a gente já volta para isso, senão, se eu for falar, vamos embora. Aí vamos agora para a roda da fortuna, que é a casa 10. A roda da fortuna, a gente vai viver a experiência da impermanência. Vida é movimento, ciclos altos e baixos, muita saúde, pouca saúde, muito dinheiro, pouco dinheiro. Então, impermanência. A casa 11, a gente vai viver a experiência do poder. O arcano da força faz com que a gente viva nessa casa a utilização do nosso poder, da nossa força maior quando é preciso, e a manutenção do nosso cordeirinho, quando não tem necessidade desse leão aparecer. Na casa 12, que é um enforcado,
A gente vai viver experiências de sacrifícios temporários. Um enforcado. Mônica, minha conexão caiu aqui. Minha conexão caiu, eu perdi a casa 11. Você pode repetir a 11, por favor? Eu acho que a foi... experiência do poder. Experiência do poder. Não, a do poder ouvir, foi então a da fortuna, antes da 11, a 10. Impermanência. A 10, a fortuna 10, é impermanência, Vida é movimento. Roda da fortuna é a experiência da impermanência. Nada é permanente. Tudo passa. Obrigada, querida. Vamos voltar agora para 12, sacrifício temporário. A próxima, o arcano da morte, desapego e transformação. Experiências de desapego e experiências de transformação. E, por fim, nesta linha 2, o arcano 14, a temperança, nós vamos viver experiências de cura e harmonia. Tá já terminando, gente. À medida que a gente vai escrevendo as experiências que são vividas em cada casa, de cada arcano, a gente já vai se familiarizando com o nome, já vai fazendo ligação com a dimensão, já vai entendendo o que veio antes, o que vem depois, já vai pegando as ideias aí. Vamos lá. Vamos ver agora as últimas 7 cartas da terceira linha, que vai tratar do nosso espiritual. Então, a casa 15, do arcano o diabo, a gente vai viver a experiência da libertação. Vamos sair, nos fortalecer para sair das nossas prisões, para ser livre. O arcano 16, que é a torre, a gente vai viver experiências de rupturas. Coisas que foram construídas por a gente vai ver se dissolver, ruir, romper. O arcano 17, que é a estrela, a gente vai viver a experiência de crescer na fé, na confiança. Na casa 18, que o arcano é a lua, a gente vai viver a experiência de conhecer terras desconhecidas. E também aí a gente vai viver experiências de viver ilusões, coisas que nos iludem. Na casa 19, que é o arcano do sol, a gente vai viver experiência de prosperidade. E outra experiência que a gente vai viver aí também é de serviço à luz. Na casa 20, que é o arcano do julgamento, aí não é ninguém que vai julgar a gente. Somos nós que vamos nos reavaliar. Então, nós vamos viver a última oportunidade de ajuste, ou seja, de renascimento. Porque depois dessa carta, vem o arcano do mundo, que a gente vai viver a experiência de conclusão. Algo terminou. Do jeito que foi possível, acabou. Está ali.
É como quando você vai pintar uma tela, e aí você termina a pintura, se ela ficou bonita, feia, troncha, linda, maravilhosa, acabou. A obra está concluída. E do jeito que ficou, ela está disponível para a humanidade. E aí você vai outra vez para a casa 0, ou casa 22, do louco, nascer ou renascer, aí vai para o mago começar, aí vai tudo. Então, desta forma, passei para vocês esse gráfico síntese com o nome dos 22 arcanos maiores do tarô e uma palavra síntese, para que você entenda qual é a experiência que você está vivendo ali, naquela casa, em que dimensão essa experiência está acontecendo, se ela é mais física, se ela é mais emocional, mental, ou se ela é mais espiritual. Com essa base de compreensão, fica fácil você continuar os seus estudos, porque cada arcano, existe vários autores, mas você já vai ter essa referência de você montar o seu caderninho, colocar do 0 até o 21. E à medida que você vai estudando, é coisa demais para ler. Mas não se preocupe com tanta leitura. Vá pegando, vá garimpando para você, daquela leitura sobre aquele arcano. O que é que ficou? Então, vá colocando, como a gente estuda floral, vá colocando ali palavras de efeito, frases, compreensões, e aí você vai construindo o teu estudo e o significado de cada um desses arcanos. Essas palavras sínteses vão te ajudar apenas para que você tenha uma visão macro de todos os arcanos maiores. E agora a gente vai voltar para o início, onde a gente fez a harmonização, e eu pedi para que cada pessoa escolhesse 2 números. Quem não pegou a harmonização, pense agora, de 0 a 21. Pense em 2 números, anota aí no cantinho. Esses 2 números, eles servem como uma resposta para você. Que orientação minha alma precisa neste momento para o meu processo de evolução? Eu fiz um exemplo aqui que eu vou explicar bem direitinho para vocês, porque aí compreendam como é que faz isso, que depois você vai pegar os seus 2 números, com este gráfico que você construiu, você já vai conseguir fazer uma leitura bacana. Neste exemplo, eu coloquei assim, como se a pessoa tivesse escolhido o número 7 e escolhido o número 15. O número 7, ele está na dimensão física. O número 15, ele está na dimensão espiritual. Então, você anota seus 2 números, depois você vai olhar se está na dimensão física, emocional e mental ou na espiritual. Isso daí você já vai pegando elementos. Depois você vê qual o arcano desses números. Neste exemplo, o número 7 é o arcano do carro. E o número 15 é o arcano do diabo. Então, a gente vai ver que o carro ele está na dimensão física e a palavra-chave é autonomia e independência. O arcano 15, ele está na espiritual, é o diabo, e a experiência é se libertar das suas prisões. Olha que interessante, isso foi um exemplo, eu estou olhando isso agora. Como se complementa as 2 cartas. Ora, para eu me libertar, o arcano do diabo, vem a orientação. Tenha coragem de seguir seu caminho com autonomia e independência. Isso vai ser a tua libertação. Não é interessante? Então,
Esses dois números que vocês pensaram na harmonização, primeira coisa, analisa em que dimensão eles saíram, física, emocional, mental ou espiritual. Analisa o nome dos arcanos, quais foram, e analisa qual a experiência. Cruza essas informações e já tira um significado valioso para você. Não ficou satisfeita com esse gráfico síntese, você já tem o nome dos arcanos para poder fazer uma pesquisa maior, porque é aí que entra a nossa intenção. No grupo de estudos, a gente inspira você a conhecer um assunto novo e, a partir disso, se você acha interessante, você procurar estudar. Você pode estudar tarô de uma forma autônoma, até o momento que você se identifica e decide fazer alguns cursos, mas de uma forma autodidata, você já pode sim começar a estudar. É como se você estivesse começando a conhecer uma pessoa nova, transformando o tarô num profundo amigo que vai te dizer umas lindas verdades, que vai te ajudar nessa vida fora. Então, eu vou colocar lá no nosso grupo um site que é o Clube do Tarô. Lá tem muito conteúdo para você estudar. Eu sou membro do Clube do Tarô. E vocês vão encontrar muito conteúdo 0800 disponível aí na internet. Quem decidir querer comprar algum tarô, eu recomendo inicialmente um tarô de Marcélia e algum livro do Ney Naif, que eu também vou colocar esses nomes lá no nosso grupo. Um outro livro que já vem junto, o livro com as cartas, é o Tarô Mitológico. É muito bacana para quem gosta de mitologia. Indico demais, recomendo demais. Eu utilizo o tarô de Marcélia, o tarô mitológico, eu utilizo o tarô de Osho e o tarô egípcio. Existem vários tipos. Mas, se você não quer investir nada agora, com esse gráfico que eu lhe dei, pegue cartolinas, corte 22 lâminas, coloque o nome dos arcanos, coloque o número, saia colocando palavrinha-chave, faça o seu tarô e comece em casa, brincando, colocando para você, estudando. Então, quando você fizer uma meditação, que tiver alguma pergunta para fazer ao oráculo, defina ela, coloque a intenção e depois você decide se vai puxar uma carta, ou duas, ou três, e aí faça essa análise. Essa carta que saiu espontaneamente, que chegou na minha mente ou que eu puxei, elas viradinhas, elas saíram na linha da dimensão mais física, mais emocional, mais espiritual. Qual o nome dos arcanos que elas representam? Qual é a experiência ali? E desta forma, você cruzando essas informações, você já vai começar a ter uma luz, vai ter umas respostas, umas sacadas maravilhosas. Ufa! É isso. Teve um pedacinho chato, foi muita informação, mas eu espero que eu tenha conseguido deixar você com seu gráfico pronto, capaz de fazer até os seus baralhos, suas cartas de tarô, para começar imediatamente a brincar, de aprofundar essa amizade com o tarô e dali extrair orientações maravilhosas para a sua vida. Com essas recomendações dos sites, que está tudo disponível, gente, aí para a gente. É só uma questão da pessoa querer e ter interesse de procurar estudar. E olha, para mim é um lazer. Mas, enfim, cada um tem o seu jeito. Então, por hoje, é isso. Espero que vocês consigam pegar os dois números, fazer uma boa análise
entender em que dimensão eles saíram, qual é o arcano que eles significam, e a experiência que você precisa aprofundar e se munir de coragem para viver e evoluir com saúde integral. Bom, bom final de semana. Vou me despedir de vocês e vou lá no grupo. Tendo dúvidas, eu vou ficar mais um tempo aqui para a gente responder lá no grupo as dúvidas, porque vai servir para todos. Gratidão pela presença de cada um. E essas cartinhas terapêuticas, elas ajudam demais a gente em horas bem específicas.